Lucas 21, 34 a 36, nós lemos assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Muito se fala sobre o juízo e o fim do mundo. E a visão que a maior parte das pessoas tem com relação a esse tema, ela é influenciada então por algumas interpretações equivocadas e um exagero, na questão da punição, do castigo, e muito pouco focado então na justiça divina. Justiça essa que muitas vezes também é mal compreendida pela maior parte dos homens. Talvez seja por isso que o sábio Salomão, depois de argumentar sobre muitos temas e questões importantes com relação à vida e também a questão da fé, da salvação, lá no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, a partir do verso 13 e 14, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui ele fala duas coisas, Primeiro ele faz um apelo a que os homens, na suma de tudo, no resumo de tudo, possam lembrar de Deus como o Criador, como o Senhor de tudo e temer a Ele, adorar a Ele. E também, como um princípio de sabedoria, obedecer seus mandamentos, suas orientações. Mas ele também lembra que é Deus quem pode fazer a justiça plena. Porque Deus, ele lê os corações e as mentes, nada lhe fica oculto. Então ali diz o texto que até aquilo que está oculto vai ser colocado, então, exposto no dia do juízo de Deus. Por isso não devemos temer, a justiça divina, porque Deus realmente vai exercer então a justiça plena. Mas quando nós paramos para pensar, a própria Bíblia nos revela que nós seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. E Jesus, ele reforça isso quando você lê Mateus 16, 27, ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Seremos julgados por aquilo que nós praticarmos. Paulo reforça isso em 2 Coríntios 5,10, quando ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não é Deus quem vai condenar o ser humano, senão o próprio ser humano com suas escolhas vai se condenar ou vai se isentar da condenação. Não é o propósito de Deus que o homem venha sofrer o castigo, por isso há a palavra dele, por isso há esse alerta para que o homem reflita enquanto há tempo. Deus, na verdade, quando exercer sua justiça, ele vai pôr fim a todo mal, a todo sofrimento, à morte, e esse é o verdadeiro resultado da justiça de Deus. E nós não devemos temer a isso, pelo contrário, devemos nos preparar. Só vai ter algo para temer aquele que não estiver em acordo com aquilo que Deus colocou como regras, como ensinamentos para o bem-estar do ser humano, para o bem conviver dele com o seu próximo e também com o seu Deus. Mas, como eu disse, não temos que temer. Devemos lembrar que o propósito de Deus é restauração, é trazer de volta o princípio daquilo que foi o plano original dele. É por isso que a gente encontra, talvez um dos textos mais bonitos da Bíblia, uma promessa que a gente encontra através do apóstolo Paulo ali. Em 1 Coríntios 2,9 ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você anseia poder desfrutar dessa promessa divina, se você deseja estar preparado para aquele dia, agora é o tempo para você fazer isso. Uma coisa nós não podemos nos esquecer: os homens temem o juízo, mas eles deveriam temer, na verdade, não estar aquele dia lá com Jesus no céu.
A grande perda vai ser essa, perder a eternidade ao lado de Cristo.